Não muito tempo depois da igreja ter sido organizada no tempo de Cristo, ocorreu uma apostasia, e todo o desacordo doutrinário levou a milhares de igrejas cristãs diferentes. Em 6 de abril de 1830, finalmente chegou a hora do Senhor consertar as coisas e restaurar a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Tinham-se passado 10 anos desde a primeira visão e um período de grande aprendizado para Joseph. O sacerdócio e o batismo tinham sido restaurados, o livro de Mórmon traduzido, e apenas uma semana depois do primeiro exemplar ter sido impresso em março de 1830, o próximo passo importante na restauração do Evangelho foi a organização formal da igreja, na casa de madeira da família Whitmer, em Fayette. O senhor especificou que essa reunião deveria acontecer na terça-feira, dia 6 de abril de 1830. Havia cerca de 50 participantes, e uma lei de Nova York de 1813 exigia que uma igreja tivesse pelo menos 6 membros para ser formalmente organizada. 6 homens que tinham sido batizados e viram as placas de ouro se tornaram os primeiros membros oficiais da igreja: Joseph Smith, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, Peter Whitmer Jr., Hiram Smith e David Whitmer. A reunião foi aberta com uma oração solene, e Joseph e Oliver perguntaram aos outros 4 membros se eles os aceitariam como seus professores espirituais. Com o consentimento dos presentes, Joseph, de 24 anos, ordenou Oliver como elder da igreja, e Oliver, de 23 anos, ordenou a Joseph. Eles foram apoiados como líderes presidentes da igreja e passaram a organizá-la. Agora, com homens autorizados, chamados, apoiados e ordenados, eles partilhavam do sacramento. Eles foram confirmados membros da Igreja de Cristo pela imposição das mãos e receberam o dom do Espírito Santo, que foi derramado sobre eles em grande grau. Embora o resto do mundo não soubesse que esse evento aconteceu, a restauração e organização da Igreja do Senhor deve ter sido celebrada no céu. A seção 20 foi dada em algum momento entre abril e junho de 1830 e foi chamada de Artigos e Convênios da Igreja de Cristo, ou Constituição da Igreja. Antes que Joseph pudesse organizar a Igreja do Senhor, era necessário que houvesse um documento fundamental inspirado, escrito por ele e Oliver, que decretasse as crenças, normas e práticas da Igreja. Essa Igreja recém-organizada foi chamada de Igreja de Cristo. Em 1834, era chamada de Igreja dos Santos dos Últimos Dias, e em 1838, o Senhor disse que ela deveria ser chamada de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor disse que Joseph foi chamado por Deus e ordenado apóstolo de Jesus Cristo, para ser o primeiro elder da igreja, e Oliver para ser ordenado por ele como segundo elder. Os versículos 5 a 8 contam a experiência de Joseph ao traduzir o livro de Mórmon, e que ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor disse que esse livro prova ao mundo que as Sagradas Escrituras são verdadeiras, e que Deus inspira e chama os homens para a sua obra sagrada agora como ele fez no passado, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqueles que os recebem com fé e praticam a retidão terão a coroa da vida eterna, enquanto aqueles que os rejeitarem serão condenados. A seção 20 testifica de Deus, que criou o homem e a mulher à sua própria semelhança, e ordenou-lhes que o amassem, servissem e adorassem. Ele conta como ele deu seu Filho unigênito, que sofreu a expiação e a crucificação. Depois ressuscitou dos mortos, e todos os que crerem, forem batizados em seu santo nome e perseverarem até o fim, serão salvos. O Espírito Santo testifica de todas as coisas e presta testemunho do Pai, do Filho e da Trindade, que são infinitos e eternos, e trabalham juntos para nos preparar para a vida eterna. Aprendemos sobre nossas responsabilidades de nos arrepender e crer em Jesus Cristo, adorar ao Pai e perseverar na fé em seu nome até o fim, para sermos salvos no reino de Deus. O Senhor ensinou que a justificação, que significa ser perdoado e declarado não culpado, e a santificação,
que é ser limpo, puro e santo por meio do sangue de Cristo e de sua graça, são justos e verdadeiros para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Enquanto a justificação remove a punição pelo pecado passado, a santificação remove a mancha, o efeito do pecado. Somos ensinados que devemos ter cuidado e orar sempre, para não cair em tentação. Os versículos 37 e 38 nos ensinam o mandamento do batismo, baseado em Mosias 19 e Moroni 6 no livro de Mórmon. Todos os que se humilham diante de Deus, desejam ser batizados, mostram um coração quebrantado e o espírito contrito. Testemunham perante a igreja que realmente se arrependeram de seus pecados, estão dispostos a tomar sobre eles o nome de Jesus Cristo, determinado a servi-lo até o fim, e verdadeiramente manifestar por suas obras que receberam seu Espírito para a remissão de seus pecados, serão recebidos pelo batismo em sua igreja. A revelação descreve os deveres dos élderes, sacerdotes, mestres, diáconos e membros da Igreja de Cristo. O Senhor disse a Joseph Oliver que os apóstolos também são élderes com o chamado para batizar e confirmar as pessoas na igreja pela imposição das mãos para o dom do Espírito Santo, ordenar, administrar o sacramento, ensinar, expor, exortar, zelar pela igreja e assumir a liderança de todas as reuniões. Os deveres dos sacerdotes, mestres e diáconos também foram explicados, e todas as coisas devem ser feitas em ordem. Deve haver um voto de consentimento dos membros antes que alguém seja ordenado a um cargo da igreja pelo poder do Espírito Santo. Devemos lembrar que, embora a autoridade do sacerdócio venha por meio da ordenação, o poder do sacerdócio vem por meio da obediência e da dignidade. Aprendemos então os deveres dos membros após serem recebidos pelo batismo. Os novos membros devem ter tempo para serem ensinados todas as coisas concernentes à Igreja de Cristo pelos élderes ou sacerdotes antes de tomarem o sacramento. Eles devem mostrar por sua caminhada e conversão que suas obras e fé estão de acordo com as Sagradas Escrituras e são dignos de ter o Espírito Santo com eles. As crianças devem ser abençoadas em nome de Jesus Cristo, mas não serem batizadas até que atinjam uma idade de responsabilidade e estejam prontas para se arrepender. Somos ensinados também a maneira correta de realizar a ordenança do batismo. Essa primeira reunião da organização da Igreja focou no que era mais importante para estabelecer o alicerce da restauração. É conveniente que a Igreja se reúna a miúde para partilhar do pão e do vinho, em lembrança do Senhor Jesus. O Salvador enfatizou a importância do sacramento ao presidi-lo por 2 dias seguidos quando visitou os nefitas. Somos ensinados como essa ordenança deve ser administrada e que as 2 orações que enfatizam a lembrança do Salvador devem ser ditas corretamente. Ao tomarmos os emblemas do sacramento, testificamos ao Pai que sempre nos lembramos de seu Filho e que estamos dispostos a fazer as coisas que ele nos ordenou que fizéssemos. A revelação, então, termina dizendo que uma lista dos nomes dos membros da igreja devem ser mantidas por um élder em um livro, e os que forem expulsos da igreja teriam seus nomes apagados. Os membros que frequentem uma igreja onde não são conhecidos podem levar consigo um certificado assinado por um élder que os conheça para mostrar que são membros em situação regular. O Senhor revelou a seção 21 em 6 de abril de 1830, aos que se reuniram na cabana de madeira dos Whitmer para a organização da igreja. E ele estabeleceu a ordem de sua igreja recém-formada, instruindo que um registro será escrito entre vós, e que Joseph seria conhecido como um vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo e élder da igreja. Joseph então nomeou Oliver o segundo élder da igreja e o primeiro historiador. O Senhor esclareceu a relação da igreja com o profeta e instruiu os santos. Dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim, pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Os profetas nos pedem para fazer coisas que requerem paciência e fé,
E não devemos basear nossa obediência em nosso entendimento, mas em nossa conversão. Se o Espírito testifica para nós que somos guiados por profetas vivos, então devemos fazer o que eles nos dizem, assim como Adão fez quando recebeu ordens para oferecer sacrifícios sem que lhes dissessem o motivo. Quando um anjo perguntou a ele o que ele estava fazendo, ele simplesmente disse: "Eu não sei, exceto que o Senhor me ordenou." Se os santos fizessem essas coisas, então as portas do inferno não prevaleceriam contra eles. O Senhor dispersaria os poderes das trevas e faria com que os céus tremessem para o bem deles e para a glória de seu nome. Ele prometeu uma grande bênção para aqueles que servem e trabalham em minha vinha, de que acreditariam em suas palavras dadas por meio de um Consolador. Nessa revelação, Oliver foi designado como o primeiro pregador, um cargo que ocupou ao pregar o primeiro sermão público da igreja no domingo seguinte. Algumas pessoas que desejavam filiar-se à recém-organizada Igreja de Cristo e já haviam sido batizadas em outra religião, perguntaram a Joseph se precisavam ser batizadas novamente. Ele levou o assunto ao Senhor e em 16 de abril, em Manchester, ele recebeu a revelação conhecida como Seção 22. O Senhor explicou que todos os antigos convênios foram invalidados e que este é o novo e eterno convênio, que era desde o princípio. Devemos lembrar que o novo e eterno convênio é a plenitude do Evangelho, incluindo o casamento eterno, o batismo, a ordenação ao sacerdócio e todos os outros convênios do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor disse que eles precisavam entrar pela porta estreita, como ele havia ordenado, e não por suas obras mortas. A revelação termina então com um lembrete sério de que não procureis aconselhar a vosso Deus. O Senhor deseja que as coisas sejam feitas em sua igreja em ordem, como ele ordenou. A organização da Igreja de Jesus Cristo em 1830 foi um dos grandes milagres dos últimos dias que mudou o mundo, e devemos ter tempo para refletir sobre o milagre de seu crescimento mundial a partir de um começo tão humilde. E essas foram as sessões de 20 a 22 de Doutrina e Convênios. Procure objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e pesquise sobre esses objetos para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode também baixar uma página para colorir e atividades para cada sessão no site Etsy em PonderFun. Visite também nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer. E você pode ouvir esses vídeos como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e eu continuarei fazendo novos. Obrigado novamente por assistir e encontrar algum tempo essa semana para ponderar.